Vamos falar hoje um pouquinho sobre a emoção de alegria. A gente deseja muito a alegria na nossa vida, mas às vezes a gente nem fala muito sobre ela. Então hoje esse é o tema da live. Vamos aguardar um pouquinho a entrada do pessoal e eu já inicio. E aí, se você tá aqui, é novo no canal, né? É novo aqui no Instagram, é novo no meu canal no YouTube, me segue, compartilha as lives. Eu falo sobre emoção, eu falo muito sobre inteligência emocional também. Eu tenho um curso sobre inteligência emocional no meu canal no YouTube. Eu tenho lives falando sobre as emoções, que foi o tema desses últimos meses. Então, se você gosta desse tema, se você acha interessante, se você tem dúvidas, você pode me mandar mensagem aqui, pode me mandar mensagem no privado que eu sempre respondo, tá bom? E é bom a gente compartilhar, tirar essas dúvidas para o crescimento de todo mundo. Então vamos iniciar falando sobre esse tema de alegria que é tão desejado, mas ao mesmo tempo pouco falado. O que é a alegria? A alegria é uma emoção. Então, uma emoção, lembra que eu já falei com vocês, emoção é uma coisa instintiva. Eu não forço para ter alegria. Então, ela é uma emoção que está diretamente ligado à nossa sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar. Então, ela é uma emoção muito importante para a nossa vida. Então, a alegria, quando a gente tem a alegria, é disparado no nosso cérebro alguns neurotransmissores, que é a dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, são os principais neurotransmissores que são envolvidos na emoção da alegria, que gera essa sensação grande de prazer. Então, as pessoas falam assim, como eu vou ter alegria? Como que eu tenho isso? Geralmente as pessoas têm isso, né? Tem a alegria, que tá ligada a alguma coisa que gera prazer. Mas como eu sei o que me dá prazer? E aí isso é muito importante. O prazer é muito individual. Cada um sente prazer de alguma forma. E isso é muito importante a gente ficar alerta. Então, muitas pessoas têm uma tendência a ter dicas, né? Como ter prazer. É muito individual. Então, às vezes, uma coisa que me dá muito prazer pode não te gerar prazer. Então, isso tem a ver o prazer. A alegria, ela está muito voltada ao autoconhecimento. Eu preciso me conhecer melhor para entender aquilo que me gera prazer, que me gera satisfação, que me gera bem-estar. E lembrando, esses prazeres, essas sensações, elas vão mudando. Porque uma vez que meu cérebro sente prazer com alguma coisa, ele já sentiu. E às vezes a gente tenta ficar resgatando aquela sensação de prazer o tempo todo que não vem mais. E aí Freud falava muito sobre isso, sobre essa busca incessante por prazer que a gente tem, sobre essa sensação de que nada tá bom o suficiente, que eu sempre quero mais. E ele fala muito da sensação de prazer da primeira mamada. Quando a gente mama pela primeira vez, aquela sensação é muito boa, só que aquilo nunca mais volta. Porque quando eu tô com fome e eu ganho meu alimento pela primeira vez, através do peito da minha mãe ou pela mamadeira, aquela sensação de satisfação, de prazer é tão grande, que me preenche. E eu fico buscando sentir aquilo de novo e não volta, porque foi a primeira vez. Por isso, a alegria tem que estar muito ligada à mudança. Todos os dias eu tenho que buscar a alegria de uma forma, porque eu não vou conseguir tê-la da mesma forma que eu tive pela primeira vez. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente, eu sinto alegria quando eu tô com os meus amigos e eu tô bebendo, e aquilo ali me dá muita alegria.
você vai ver que na próxima vez você vai estar com seus amigos, vai estar bebendo, mas você vai ter que beber mais para ter a mesma sensação. Então é o cuidado que a gente tem que ter com esse excesso, né? Com essa busca incessante por esse prazer e não ficar equilibrado naquele prazer. Eu vou falar também sobre os tipos de alegria para a gente entender que aí entra uma alegria que é patológica, que ela tem a ver com um transtorno, alguma coisa que pode causar um transtorno na gente. Mas voltando aqui a falar sobre a alegria. Então, a alegria, ela é inata. Então, é uma sensação de prazer muito grande quando eu realizo alguma coisa. Que coisa é essa, Elaine? Não sabemos, porque a alegria ela é muito individual. Isso não existe algo certo que vai te liberar aquela satisfação. Então tem a ver com as suas questões. E existe uma diferença entre alegria e felicidade. A gente geralmente mistura essas duas palavras, entendendo sempre que mais ou menos as duas têm a mesma liberação, que é de prazer. Só que elas são coisas diferentes. A alegria é instintiva, ela é inata. Eu não aprendo a ter alegria. A felicidade é algo aprendido. Então a felicidade está ligado mais a um pensamento. Eu senti a alegria da primeira vez e entendi que eu sinto alegria todas as vezes que eu bebo água, por exemplo. E aí, todas as vezes que eu bebo água, eu fico o quê? Feliz. Porque eu já entro na parte mental. O meu pensamento, né, vem uma lembrança daquilo que já me gerou aquela alegria, e aí eu lembro que eu fico alegre, e aí toda vez que eu bebo água eu tenho uma sensação de felicidade. Porque eu associei uma coisa a outra, eu associei o meu sentimento à minha ação, e eu tenho a felicidade. Então, nós podemos ser felizes todos os dias porque nós temos lembranças daquilo que causa bem-estar na gente. Então, a alegria e felicidade são coisas diferentes, mas é importante a gente entender aquilo que eu tenho na minha memória que me causa aquela felicidade e aprender a ter satisfação com aquilo. Tá? Então, entender essa diferença aí. Nós temos uma alegria que ela é mais compartilhada, geralmente a gente tem quando estamos com amigos, quando estamos com outras pessoas, e temos a alegria que ela é mais introspectiva. Quando eu tô sozinha, eu tenho as minhas realizações sozinha também. Então, geralmente a gente pode ter alegria estando sozinho ou estando acompanhado. Não necessariamente a gente necessita ter alguém para ter alegria, tá? Então a gente tem um estímulo ambiental que faz com que a gente tenha geração da alegria dentro da gente. Ele libera os neurotransmissores que faz com que a gente tenha a sensação de satisfação, e isso é a alegria. Então a alegria, ela tem sim uma questão física. Ela tem mudanças químicas e físicas no nosso corpo. Tanto é que quando a gente tem uma alegria que ela é inata, a gente não consegue segurar o riso, que é um sinal de alegria. Então, o sorriso, quando ele é genuíno, significa que tem uma alegria dentro de você. Tá lá, tá instalado, você tá bem. E o que ela gera? Quando a pessoa tem alegria, quando a pessoa tem felicidade, o que isso modifica na vida dela? Tem um aumento da autoconfiança. Então ela se sente melhor, ela se sente mais confiante. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A alegria, ela gera energia. Então ela traz uma sensação de energia para o corpo. Quando você está feliz, você está motivada a fazer alguma coisa. Isso é muito positivo para o nosso corpo.
A alegria, ela causa uma diminuição da ansiedade. Por que uma diminuição da ansiedade? Geralmente ela baixa o nosso nível de corticoide no corpo, então isso diminui o estresse, então baixa a ansiedade, diminui o estado de alerta, né, do nosso corpo. A alegria, ela melhora a nossa tomada de decisão, porque ela faz com que a gente tenha uma calma, uma tranquilidade. Então isso e faz com que a gente consiga acionar o nosso racional. Então a nossa tomada de decisão, ela tende a melhorar. Ela diminui o pensamento negativo. Então, a pessoa que geralmente ela é mais alegre, ela tem uma tendência a ter menos pensamentos negativos na vida dela, porque essa alegria vai diminuindo os pensamentos negativos. O que ela ajuda mais? Ela ajuda na interação social. Quando eu tô mais alegre, eu tenho uma necessidade maior de contato com os outros. Então, a alegria me estimula a ter mais contato com os outros. A alegria melhora a minha qualidade de sono. Novamente envolvido isso ao hormônio do estresse, ela diminui os hormônios do estresse, então melhora a minha qualidade de sono. Também melhorando a minha imunidade. Então a alegria, ela ajuda muito a melhorar a imunidade. E faz com que a gente tenha um relaxamento por causa da satisfação. Então a alegria é uma emoção muito positiva. Ela é uma emoção que é muito importante para a gente. Ela precisa ser muito estimulada, ela precisa ser muito trabalhada. Todo tempo eu ficar atento àquilo que me gera alegria e felicidade, porque ela é muito benéfica para o nosso corpo e para a nossa mente. Quais são os tipos de alegria? Nós temos alguns tipos de alegria, que são a alegria genuína. É quando eu tenho uma alegria dentro de mim. É alguma coisa que vem. Eu não sei de onde que vem, ela vem. Então me gera uma satisfação. Então a genuína é alguma coisa inata, é uma alegria inata que vem. É meu essa alegria. Temos uma alegria hilariante, que vem das coisas cômicas, né? Das coisas engraçadas. Então essa alegria que alguém me fala uma coisa engraçada e eu vou rir daquilo, eu acho aquilo engraçado. A alegria hilariante. Temos a alegria hedonista, que tem a ver com as nossas necessidades básicas. Vamos ficar atentas a essa. Essa alegria hedonista tem a ver com a minha necessidade básica. E aí, qual a minha necessidade básica? Comer, dormir, fazer cocô, fazer xixi, não é? Quais são os maiores prazeres que a gente bota na nossa vida? Esses. Então, a maioria das pessoas só tem como fonte de prazer e de felicidades os prazeres relacionados às necessidades básicas de sobrevivência. Elas são importantes? São muito importantes. Só que a gente tem que tomar cuidado em não ter só essas necessidades como fonte de prazer, porque são necessidades básicas de sobrevivência. Então, se eu tenho prazer só na hora que eu vou dormir, como que tá a minha vida? Eu tenho que começar a questionar. Que vida que eu tô levando que eu só tenho prazer dormindo? Que eu só tenho prazer comendo? Que eu tenho prazer quando na hora de fazer cocô? Tenho. Fica sem fazer cocô pra ver o que dá. Não tem até a expressão enfesado? A expressão enfesado vem da sensação de acúmulo de fezes. Ele está cheio de fezes dentro dele e fica enfesado. Então, quando a gente tem uma prisão de ventre, é normal que a gente sinta incômodo. E quando a gente tem a liberação dessas fezes, a gente sente alegria. Então, essa alegria que tem a ver com a necessidade básica. Mas a gente tem que tomar cuidado para isso não ser a única fonte geradora de alegria para o nosso corpo, de prazer para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a felicidade hedonista, que tem a ver com a necessidade básica do nosso corpo, tá? Temos a alegria eudomonista,
eudoimonista. O que é isso? Que tem a relação com aquilo que a gente conquista na nossa vida, seja de material, seja os valores alcançados. Então, essa é muito importante. É uma fonte que ajuda a gente a sentir realizações na nossa vida, tanto no âmbito material, de conquista mesmo, comprei um carro, comprei uma casa, quanto no consegui me realizar profissionalmente, consegui dirigir, que era um sonho meu, consegui pilotar uma moto, consegui uma viagem que eu sonhei uma vida inteira, consegui superar um medo. Então, todas essas alegrias eudoimonistas têm a ver com realização pessoal. Essa é uma alegria muito importante, porque se eu sinto essa com frequência, significa que frequentemente eu tô me realizando pessoalmente, eu tô me desenvolvendo pessoalmente. Então essa é uma alegria, é uma satisfação que a gente precisa buscar ter o máximo possível, tá? Temos uma alegria que tem a ver com a coisa cínica, que na verdade eu não tô alegre, mas eu finjo estar para agradar. Então tem pessoas que falam, eu ouvi até recentemente de uma pessoa que falou assim: eu tô tão estressada, que quando a pessoa fala alguma coisa pra mim, eu faço, mas eu não quero nem rir pra pessoa. Então essa é uma alegria cínica, que tem a ver, eu faço para agradar, mas eu não estou bem. Muitas pessoas têm essa alegria, é o cuidado, é o alerta que a gente tem que ter. E a outra alegria que a gente tem, uma que a gente tem que tomar cuidado, que é a alegria que tem a ver com a euforia, com um estado de mania, com uma coisa que gera um vício. Então é a alegria da euforia. Eu fico num estado de euforia muito grande e essa euforia pode me trazer ela inicialmente me traz satisfação porque é alegria, mas depois ela me traz um mal-estar. Então, eu compro compulsivamente, eu bebo compulsivamente. Essa alegria tem a ver muito com estados de mania, tipo toque. As pessoas que têm toque às vezes têm essa alegria. As pessoas que têm vícios têm essa alegria. As pessoas bipolares têm muito essa alegria, né? Que a gente fala, a pessoa está num quadro maníaco. O que é o quadro maníaco? Quando ela está vivendo aquela euforia de alegria, que vai gerar depois um mal-estar, porque não faz ela pensar nas consequências. Essa alegria maníaca faz com que ela só queira o prazer, e que ela não entre num quadro racional. Esse é o perigo dessa alegria, porque entra num quadro de patologia. Então, uma pessoa que tem um quadro de bipolaridade tem isso. Uma pessoa que tem toque pode ter isso também. Uma pessoa que tem um quadro de vícios, de compulsões, também pode ter isso. Então a gente tem que estar alerta, porque tem alguns aspectos da alegria que quando não são bem olhados, que quando não são bem cuidados, pode gerar um mal-estar depois. Inicialmente gera um bem-estar, mas depois gera um mal-estar. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então a gente precisa analisar na nossa vida o que me gera essa alegria. Quais são as situações que me geram alegria e tentar buscar também novas situações. É importante que no seu dia a dia, que você olhe para a sua rotina e veja que tem coisas mais prazerosas, que você sente mais bem-estar fazendo do que coisas ruins. Então, se eu acordo cedo todos os dias, feliz, empolgada com o que vai ser meu dia, provavelmente eu tenho uma imunidade legal, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho uma vida. Não é que eu não vou ter trabalho,
Não é que eu não vou estar cansada no final do dia, mas eu vou estar feliz. Eu vou estar com uma sensação de bem-estar. E é isso que a gente precisa buscar. Se eu acordo, se eu penso que amanhã eu vou acordar e falar, ai meu Deus, tudo de novo, eu já acordo com mal-estar. E aí a minha rotina só tá numa coisa de obrigação que talvez eu não tenha prazer, porque nem toda obrigação precisa gerar desprazer. É uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Então muita gente fala assim, é chato. É chato, não é bom. Nem tudo que é obrigação é chato. Então a obrigação, às vezes, é uma coisa que gera prazer. Por exemplo, eu tenho a obrigação de tomar banho. E eu posso sentir muito prazer tomando banho. Eu sou obrigada a tomar banho? Não, mas é importante para minha... meu estado até de saúde, né? Se eu não tomo banho, eu me coloco até num risco de doenças. Então, o banho pode ser uma coisa prazerosa. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, e isso pode ser prazeroso. Não precisa ser uma coisa ruim. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, pode ser prazeroso, não precisa ser ruim. Então a gente tem que tomar cuidado para ter uma vida mais feliz. Não tem alguma coisa que todo mundo faça e sinta felicidade. Não existe isso. É uma coisa muito particular. Cada um tem alguma coisa que faz, que se sente muito feliz fazendo. É claro que tem atividades que geram satisfação depois. Por exemplo, atividade física. Atividade física é uma atividade que logo depois de realizada vai te gerar a liberação dos mesmos neurotransmissores e hormônios que é gerado quando a gente sente uma alegria inata, quando a gente sente uma alegria genuína com outras coisas. Então, a atividade física é uma das atividades que, se todo mundo fizer, provavelmente vai sentir prazer depois, vai sentir felicidade, porque é o que gera depois. Só que tem vários tipos de atividade física. E aí eu vou encontrar aquela que eu sinto mais prazer ainda fazendo. Aí no meu trabalho, eu vou buscar uma atividade que eu vou realizar todo dia e que eu vou sentir muito prazer fazendo. Que eu vou sentir prazer ao estudar, ao me desenvolver nesse trabalho. Então assim, eu tenho que acordar. Acordar te gera prazer? Não, porque te tira de um quadro de necessidade básica. A não ser que você tenha dormido bem e acordou sozinho bem. Eu acordei sozinha, não acordei com despertador. Então eu tô ótima, vou levantar e vou seguir a minha vida, tô bem. Mas geralmente a gente acorda com despertador. Então eu acordo mais naquela moleza, meu corpo não acordou de uma forma natural. Mas quando eu penso no que eu vou fazer no meu dia, isso precisa me gerar prazer. Isso precisa me gerar um quadro de felicidade. Se eu olho para a minha vida e não sinto alegria no que eu vou fazer, eu não sinto felicidade, eu preciso rever as escolhas que eu estou fazendo na minha vida. E eu preciso entender que a felicidade só eu que posso buscar. Só eu que posso gerar na minha vida. Ninguém é responsável pela minha felicidade. As pessoas acrescentam na minha felicidade, é claro. Mas ninguém é responsável por me fazer feliz. Eu avalio aquilo e me sinto feliz com aquilo. Então, a alegria é um estado que tem a ver com as suas particularidades. Você vai fazer algo e aquilo vai fazer feliz. Como a gente se conhece tão pouco, a gente fica muito presas nessas necessidades básicas como única fonte geradora de felicidade. Então eu fico presa à comida. Porque eu sei que se eu comer eu vou sentir prazer. Aí eu só boto comida na minha vida como fonte de prazer e de alegria. Mas, gente, eu posso sentir, devo sentir prazer comendo. Não é isso o objetivo aqui. Eu posso, só que eu não preciso só ter isso. Então, quando eu vou me conhecendo, vou vendo aquilo que me gera prazer, eu vou conseguindo botar novas fontes de felicidade, de alegria no meu dia. Para que meu dia tenha coisas boas, que meu dia tenha coisas positivas. E no final do meu dia, eu sinta satisfação por ter vivido aquele dia. Então esse é o objetivo,
para que a gente entenda que só a gente é capaz de fazer isso pela gente e o autoconhecimento vai promover isso. Eu preciso me conhecer, conhecer as minhas necessidades, saber aquilo que é importante para mim. Quando eu sei isso, eu transformo o meu dia e consigo fazer escolhas diferentes. E consigo transformar a minha vida e sentir mais alegria do que outras emoções. Lembrando, todas as emoções são importantes pra gente, mas a alegria também é muito importante. E a gente tem vivido um quadro social, né, que a alegria ela tá sendo rara. A alegria está muito momentânea e a gente precisa trazer mais alegria para a nossa vida de forma mais diversificada possível. Quanto mais diferente vem a alegria na minha vida, mais diferentes fontes de prazer eu tenho na minha vida. Então busca isso. Uma estratégia, Lani, como que eu posso fazer? Anota. Nossa, eu percebi que eu gosto muito de andar de bicicleta. Eu vou anotar para não esquecer disso e para colocar mais isso. Eu percebi que eu gosto muito de estudar sobre esse assunto. Vou anotar. Eu gosto de estudar matemática. Eu percebi que quando eu converso com um determinado amigo, eu fico muito feliz. Eu vou anotar que aquilo é fonte de felicidade. O que é o autoconhecimento? É a percepção daquilo que eu sou, daquilo que realmente move as minhas emoções. Então, para que eu me mude, para que eu me transforme, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso entender. Eu lembro que uma vez eu estava realizando uma atividade e a atividade era realmente essa. Listar as atividades que me dão prazer. E aí, essa era a atividade. Eu tive uma paciente que ela não conseguiu listar atividades que geravam prazer diferente da comida. Então, e aquilo gerou muita angústia, que ela falava assim, ela ia e voltava com a folhinha para casa falando, Elaine, eu não sei o que me dá prazer. Isso significa o quê? Que ela não sabia quem ela era. Provavelmente ela tinha outras coisas que geravam prazer, mas ela não conseguia ver. O que ela fazia? Ela comia. Ela comia o tempo todo. O nosso cérebro, ele tem um circuito de prazer e recompensa o tempo todo muito ativo, funcionando. Então, se eu tenho muito desprazer, eu vou querer o prazer imediato. Então, ela tinha um monte de coisa que era desprazerosa e como única fonte de prazer, ela dava só comida. O que aconteceu? Ela passou a usar a comida de uma forma que não é a melhor e passou a engordar muito. Aí o que ela comia? Ela comia, sentia o prazer e desprazer. Por que o prazer e o desprazer? Prazer quando ela comia pela comida, mas o desprazer de pensar que ela estava fazendo uma coisa que ela não queria para o corpo dela. Só que ela não conseguia sair daquele ciclo. Por quê? Porque ela não conseguia achar uma fonte nova de prazer. Então a alegria é fundamental para o nosso cérebro. Eu preciso descobrir o que me traz alegria de as mais variadas formas possíveis para que eu consiga usar vários recursos possíveis. Então é isso. A alegria ela é muito importante, várias coisas trazem alegria e a gente tem que saber o que traz, e isso é individual, não tem uma regra. Tem coisas que são mais fáceis de gerar alegria, principalmente as coisas ligadas à necessidade básica, mas existem outras coisas que é particular, tem a ver com cada indivíduo. Então só você, se olhando, se observando, vai conseguir saber. Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que era isso aqui que eu tinha que falar. Se você é uma pessoa que se vê mais triste do que feliz, se você é uma pessoa que não sabe o que te gera felicidade, a tarefa é essa. Fique atento agora a tudo que você faz. Porque a felicidade ela é passageira, ela é momentânea. Então, o que me gera prazer? Anota. Começa a anotar.
O nosso cérebro tem uma alta capacidade de observar aquilo que traz prejuízo, porque ele está fugindo da dor o tempo todo. Por que a gente é mais atento às coisas ruins do que às coisas boas? Porque o nosso cérebro evita dor o tempo todo. Então, tudo que me causa dor, eu fico atenta. Eu gravo, eu fico atenta, porque eu quero evitar aquilo. Só que aí, ao invés de me dar, saber o que me causa prazer, eu só fico naquilo que eu não quero, ao invés de viver aquilo que eu quero. Então, aprendam a saber aquilo que vocês querem. Aprenda a saber aquilo que te traz felicidade, que isso vai gerar um estado muito maior de alegria para sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu acho que ninguém ficou com dúvida aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pessoa que possa ser beneficiada com essa live, compartilha. Ela vai ficar salva aqui no meu canal no Instagram, vai ficar também no meu canal no YouTube. Compartilha. Se quiser me fazer alguma pergunta, tiver qualquer dúvida, é só falar, tá bom, pessoal? Eu agradeço aqui a presença de todos e até a próxima quarta-feira, às 11 horas. Um beijo e até lá!